Graça e paz, meus amados, tudo bem? Shalom a todos. Quero ministrar uma palavra ao teu coração, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que o Senhor fale muito ao teu coração. Quero declarar que hoje o teu coração, aí onde você está, ele está como um coração de terra boa, onde a semente que aqui está sendo lançada, ela vai encontrar profundidade ao teu coração, e ela vai trazer o fruto pelo qual ela está sendo lançada. Você recebe aí onde você está? Feche os teus olhos, eu quero orar, eu quero pedir para que o Espírito Santo alcance o teu coração agora. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos aqui diante da tua presença. Sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus que conhece o coração da tua igreja, que conhece cada pessoa neste momento que está aí nesta casa, neste quarto, talvez dentro do carro, no trabalho. Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe o coração dessa pessoa. E eu peço a Ti, Pai, que assim como o Senhor ministrou fortemente o meu coração com esta palavra, com esse tema, que o Senhor também possa estar ministrando ao coração de cada um agora, Pai. Eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo possa visitar os corações, a vida de cada um agora, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Shalom. Para quem não me conhece, sou o pastor Danilo, faço parte aqui do Ministério Apostólico Sião. Você que faz parte aqui da igreja, do ministério, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E você que não faz parte deste ministério, mas por esta live aí no Facebook, você está ouvindo esta mensagem que Deus trará aqui, eu quero dizer que o Senhor é contigo, que o Senhor abençoe a tua casa e a tua família. Queridos, eu quero hoje aqui ministrar uma palavra ao teu coração, cujo tema é a autossabotagem, o perigo na alma. Amém? Autossabotagem, o perigo na alma. Queridos, nesses tempos, né? Que nós estamos enfrentando, de pandemia, as pessoas em casa, nesse tempo todo, nesse mover, nós temos visto o quê? Nós temos visto um divisor de águas na vida de muita gente. Nós temos visto um divisor de águas naquele que faz parte de uma igreja, naquele que conhece Jesus, conhece a palavra de Deus, que no meio dessa tribulação toda, nós vemos muitas pessoas arrefecendo na sua fé, mas também nós vemos outras pessoas crescendo na sua fé, né? Existe um louvor que diz que toda vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais, não é verdade? Então eu quero hoje aqui trazer essa palavra ao teu coração, porque, querido, você já ouviu falar dessa palavra de autossabotagem? Quando eu estava orando ao Senhor, pedindo que o Senhor me desse uma palavra para este domingo, o Senhor me falou fortemente ao meu coração, o Senhor trabalhou fortemente no meu coração, mostrando para mim o quanto, em muitas coisas, em muitas áreas, o quanto eu perdi pela minha autossabotagem, tá? Então eu quero te falar algumas coisas aqui sobre a autossabotagem, que é um perigo na nossa alma. A gente sabe que a nossa alma, ela é a sede, né, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, dos nossos valores, o campo das nossas emoções, está tudo na alma. Mas existe um perigo que assola muitas pessoas,
que é a autossabotagem. Quantas vezes, queridos, nós afirmamos que vamos fazer tal coisas? Quantas vezes nós colocamos projetos, quantas vezes nós colocamos planos para serem executados? Quantas vezes nós colocamos metas para serem traçadas, e quando passa-se o tempo, nós vemos o quê? Nós vemos que essas metas que colocamos, que estabelecemos, não se cumpriram. Nós vemos que alguns sonhos que nós estávamos sonhando, desejando, acaba não se concretizando. Quantas vezes, querido, nós estabelecemos um caminho a ser trilhado, e nesse caminho, no meio deste caminho, nós paramos, nós retrocedemos. Quantas vezes nós estabelecemos metas para o nosso dia, para o nosso mês, para o nosso ano, e quando nós terminamos o dia, aquilo que nós projetamos para fazer nesse dia, quando chega ali à noite, nós olhamos no relógio e nós falamos assim: puxa, mas como a hora passou rápida, tudo aquilo que eu projetei, eu acabei não fazendo. Quantas vezes nós trabalhamos para que no final de um mês, nós venhamos a ter um resultado, e aí quando chega no final deste mês, nós acabamos descobrindo que aquilo que nós projetamos para o mês, não aconteceu. Quantas vezes nós, na virada ali do ano, do dia 31 para o dia 1º, nós estabelecemos metas para cumprir o ano, e quando chega no final deste ano, nós acabamos vendo que tudo aquilo que nós colocamos como pauta, como meta para as nossas vidas, acabamos não concretizando. Queridos, quantas vezes você começou a ler um livro, por exemplo, e por uma eventualidade você parou, você desistiu de ler aquele livro? Quantas vezes você estabeleceu umas metas para você cumprir? Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você, por exemplo, tem pessoas aqui que estão me assistindo, você que está na sua casa, você que está aí me assistindo, quantas vezes você falou: puxa, eu tenho sonhos, mas parece que esses sonhos não se tornam realidade. Tem muitas pessoas, queridos, que nesse exato momento deixaram de sonhar com a sua faculdade, porque lá atrás projetaram em fazer uma faculdade, mas nem para se inscrever, para participar do vestibular, não fez as inscrições. O que aconteceu com essas pessoas? Quantas vezes, querido, nós pegamos a palavra de Deus, agora trazendo para a questão aqui espiritual. Quantas vezes nós colocamos o nosso coração e dizemos assim: vou começar a ler a Bíblia, e aí você marca metas, você fala: vou ler a Bíblia inteira por um ano, e quando chega o final de ano, você nem na metade da Bíblia você chegou. Quantas vezes você estabelece períodos de oração para buscar a presença de Deus, e ali você desiste? Quantas vezes você está na sua casa e você sente no teu coração a vontade de buscar a Deus, a vontade de orar, mas alguma coisa ali te freou, alguma coisa fez você colocar o seu foco em outra área, em outras coisas, e você deixou de orar. E isso vai se passando um dia, vai se passando outro dia, vai se passando meses, vai se passando anos, e você continua sempre a mesma pessoa. Quantas vezes você, por exemplo, abriu um propósito de jejum para buscar santidade diante do Senhor, para buscar uma resposta diante do Senhor, e no meio do caminho você quebrou esse jejum, ou você coloca uma meta dizendo: olha, daqui a 3 dias eu vou começar um jejum de 40 dias, vou começar um jejum de uma semana, vou começar um jejum de um mês, vou começar um jejum com propósito para tal coisa, e de repente
quando passa esses 3 dias, você coloca o teu foco, o teu coração, os teus valores em outras coisas, e você deixa o jejum de lado. Isso tem um nome, isso se chama autossabotagem. Nós somos sabotadores de nós mesmos, a todo momento, queridos. A todo momento nós vamos nos sabotando, a todo momento nós vamos colocando circunstâncias no nosso caminho, no nosso meio, e faz com que a gente paralise para o foco, para o propósito maior. E o que é, pastor, mas o que é autossabotagem? Eu peguei aqui uma definição de autossabotagem. A autossabotagem é quando nós criamos obstáculos, quando nós criamos empecilhos de uma forma consciente ou inconsciente, na hora, e isso, o que acontece com isso? Isso nos atrapalha na hora de realizar tarefas para conquistar os nossos objetivos. Isso é autossabotagem. Essa é a definição da autossabotagem. Ela vem para colocar empecilho, ela vem para estabelecer obstáculos. E o interessante é que a autossabotagem, ela faz parte da nossa alma. Quando muitas vezes nós sabemos, o nosso coração muitas vezes sabe o que é bom, mas o desejo da nossa alma está nas delícias de outras coisas. Por exemplo, nós temos um sonho a ser realizado, e nós sabemos que se esse sonho se tornar realidade, ele será bom para nós. Mas esse sonho, até que ele se concretize, ele existe um caminho a percorrer, ele existe atitudes a ser tomadas. Mas o que acontece, queridos, no meio do caminho, no meio dessa jornada, a autossabotagem da nossa alma começa a colocar obstáculos. Nós começamos a colocar valores no meio dessa jornada. Nós começamos a colocar outro tipo de coisa no meio dessa jornada. E aí o que acontece? Nós desviamos o caminho, nós pegamos um outro rumo, e aí o sonho não se realiza, porque o percurso a ser percorrido não foi executado até o final. E aí sabe o que acontece? Nós nos frustramos, nós esquecemos dos sonhos, nós paramos de sonhar. Então a autossabotagem, ela é terrível, ela está enrustida em nossa alma. Por exemplo, a gente sabe que quando nós lemos a palavra de Deus, nós adquirimos um conhecimento que vem do alto, que vem de Deus. Nós sabemos que isso é bom, mas quantas vezes, querido, pela autossabotagem, nós colocamos um empecilho para ler a palavra de Deus, nós colocamos obstáculos para não ler a palavra de Deus. Nós assistimos um filme que a nossa alma se delicia, nós colocamos tantas outras coisas, eventos, saímos para ir ao shopping, para ir a algum lugar, e esquecemos de cumprir o propósito que o nosso coração precisa, que é ler a palavra de Deus. Entende, queridos? Então a autossabotagem, ela nos atrapalha, ela nos rouba de Deus. Você sabia que a autossabotagem, ela está enrustida, como eu falei aqui, na nossa alma? Mas olha, a palavra Provérbios capítulo 23, verso 7, o Senhor diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então, queridos, por que eu estou falando? Por que eu estou falando, pastor, mas por que o Senhor está falando tanto em autossabotagem? Porque, queridos, nós não podemos esquecer que a autossabotagem, ela nos prejudica.
Seria muito bom se a autossabotagem ela fosse ao contrário, não é verdade? Se todas as vezes que o pecado batesse a nossa porta, a autossabotagem nos levasse para a santidade, não para o pecado. Se todas as vezes que o desejo do nosso coração fosse em pecar, a autossabotagem nos levasse para fora daquele lugar de pecado. Mas a autossabotagem, nós precisamos entender que ela faz parte de uma alma estabelecida em Adão, estabelecida no velho homem, que nos rouba da essência e da glória de Deus. Pastor, mas por que o Senhor está falando em autossabotagem, queridos? Porque eu quero dizer uma coisa para você aqui. Você pode ser muito mais do que você é. Escute isso. Você pode ser muito mais daquilo que você é hoje. É o verbo ser. É o caráter. O verbo ser fala do nosso caráter, fala da nossa essência, fala de nós como pessoa, fala de nós como integridade, fala de nós como seres humanos, fala de nós como todos os atributos da qualidade humana. Você pode ser muito mais do que você é hoje, se a autossabotagem não fazer parte da tua história. Você pode ter muito mais do que você tem hoje. Olha o verbo ter, de possuir, de conquistar, de adquirir, de tomar posse. Você pode ter muito mais do que você já tem. A palavra do Senhor diz que todas as coisas já estão reservadas para nós nas regiões celestiais. Você é mais do que vencedor. Então, eu quero te dizer, você pode ter muito mais do que você já tem, em todos os aspectos, se a autossabotagem não fazer parte da tua vida. Você pode fazer muito mais do que você já tem feito. Olha o verbo fazer, trabalho. Você pode fazer muito mais do que você já fez, para ajudar pessoas, como membro do corpo de Cristo. Você pode fazer muito mais do que você já fez. Mas é nesse ponto que eu quero chegar. Por que muitas vezes nós não temos muito mais do que já temos? Porque muitas vezes não somos muito mais do que já não venhamos a ser muito mais do que já somos. E porque muitas vezes nós não fazemos muito mais do que nós já fizemos. Porque a autossabotagem tem assolado a nossa vida. A autossabotagem, ela tem nos minado de tudo aquilo que Deus tem para nós, queridos. E eu quero trazer aqui hoje uma coisa muito forte para o teu coração. Uma pergunta: você sabia que a autossabotagem é um dos maiores motivos de tirar pessoas do reino de Deus, de tirar a pessoa da presença de Deus? A autossabotagem, ela pode nos afastar da glória de Deus. Ora, o Senhor Jesus disse que naquele grande dia, muitos se achegarão diante dele e serão condenados, expulsarão demônios. Jesus vai falar assim, mas eles vão falar assim: mas Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, fiz maravilhas no teu nome, fiz tantas coisas no teu nome. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Ou seja, essas pessoas, elas tiveram uma vida de autossabotagem para os princípios,
para cumprir os mandamentos e as promessas de Deus. E nós precisamos, queridos, nos atentar para isso, porque nós sabemos que logo se aproxima aquele dia, o grande dia do Senhor. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento, mas a Bíblia diz que quando Jesus vier buscar a tua igreja, os que tiverem com as suas lamparinas acesas, então entrarão para a alegria do teu noivo. Mas aqueles que estiverem com as suas lamparinas apagando, serão esquecidos, serão condenados, ficarão de fora. E você, como igreja do Senhor, você não pode ficar de fora, porque deixa eu te dizer algo, você que faz parte de uma igreja, você que faz parte aqui do Ministério Apostólico Sião, quero te dizer algo, Jesus dentro do Ministério Apostólico Sião, Ele tem a sua igreja, uma igreja que anda no mover e na presença dEle. Então nós precisamos, como igreja, nos ajustar para sermos participantes dessa igreja de Jesus. E queridos, eu quero aqui trazer como um texto base o livro de Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 30, que o Senhor disse assim, olha só, aqui Ele está falando essa parábola do talento. O que me chama a atenção é que Ele está falando como Ele assemelha o seu reino. Então aqui está falando de reino de Deus, tudo a ver comigo e tudo a ver com você. Então olha só, Mateus capítulo 25, verso 14, abra aí a sua Bíblia onde você está, diz assim a palavra, e também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1, e cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem, e o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. E o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu a ele, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do teu Senhor. E veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do teu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento, e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Por isso, eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele, e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger
de dentes. Olha só, queridos, esse texto, essa parábola do talento, ele está ligado ao que se compara ao reino de Deus. Então tem tudo a ver comigo e com você. Esse texto está falando que cada um recebeu os seus talentos conforme a sua capacidade. Deixa eu te dizer uma coisa, tanto eu como você que está aqui me ouvindo, nós recebemos do Senhor talentos, nós recebemos do Senhor promessas, nós recebemos do Senhor mandamentos, nós recebemos do Senhor dons, cada um conforme a sua capacidade. Talvez você que está me ouvindo, você tenha 5 talentos, e talvez eu que estou aqui ministrando essa palavra, eu estou com 2 talentos ou com 1 talento. Mas o que faremos com esse talento? Nós vemos nesse texto que este homem, o que tinha 5 talentos, ele veio e trouxe uma multiplicação, e o Senhor chamou ele de servo bom e fiel, e que ele estava entrando para a alegria do seu Senhor. Nós vemos também outro que recebeu 2 talentos e também multiplicou esse talento, a qual ele foi elogiado pelo Senhor, e o Senhor disse que ele estava também entrando para a alegria do seu Senhor. Mas olha só, queridos, a Bíblia diz que o que recebeu um único talento, ele foi e cavou um buraco, e ele enterrou esse talento. E depois, o que me chama a atenção no texto, é que ele revela a Jesus, dentro aqui dessa parábola, ele revela ao teu Senhor, que o propósito dele ter enterrado aquele talento, é que veio no coração dele o medo. Veio sobre ele o medo. Ele sabia que o teu Senhor era severo, era rígido, e que iria voltar e ia cobrar ele. E ele ficou com tanto medo que ele enterrou. O que aconteceu com esse homem? A autossabotagem fez parte da alma dele. A autossabotagem fez com que ele enterrasse o talento. A autossabotagem fez com que ele se paralisasse diante dos desafios. Os outros 2, que a autossabotagem não conseguiu atingir o coração deles, conseguiram trazer a multiplicação. Mas este homem, infelizmente, o Senhor disse aqui que ele foi chamado de servo mau e negligente, pela autossabotagem da alma dele. Deixa eu te dizer algo, queridos. O Senhor Jesus, esse homem aqui, que entrega os talentos e depois vai viajar, esse homem, ele representa Jesus. Esses homens aqui que receberam o talento, representa eu e você, a igreja dele. Os talentos representam o dom, representa a palavra de conhecimento, representa tudo aquilo que Deus te levar para você fazer. Você tem capacidade, você pode fazer, como eu falei, você pode fazer muito mais do que você já fez até hoje. Você pode ter muito mais do que você já tem, e você pode ser muito mais além daquilo que você é hoje, porque o Senhor, ele te capacitou, o Senhor, ele te chamou, não como um acidente de percurso, mas o Senhor, ele te escolheu, ele te chamou com um propósito, e é nesse propósito que ele quer que você multiplique. Eu quero te dizer algo, você tem muita coisa aí dentro de você para multiplicar na vida de outras pessoas. Você tem muita coisa para fazer ainda para o reino de Deus. Mas eu quero te dizer, querido, não se permita a autossabotagem fazer parte da tua vida, porque se ela acompanhar os teus dias, você será improdutivo. A autossabotagem, ela nos bloqueia,
A autossabotagem faz com que a gente coloque uma série de circunstâncias na frente para não atingir o alvo. Esse homem, só por ele saber que o seu Senhor, ele era severo, e que vinha, quando ele voltasse daquela viagem, ele ia cobrar, ele ficou com medo, ele se autossabotou. Meus irmãos, não pode ser assim conosco. Não pode ser assim conosco. E diante disso, eu separei 3 coisas aqui principais, porque eu quero falar daquilo que é mais crucial na minha vida e na tua vida, que são a área espiritual. Quando nós estamos bem, querido, espiritualmente, quando nós estamos ligados ao trono de Deus, todas as outras coisas vão bem. Mas quando nós estamos desconectados com o trono de Deus, as outras coisas também vão caminhando de uma forma errada. Então você precisa entender essas 3 coisas que eu quero falar ao teu coração, para que você não se auto-sabote nisso que eu vou falar. O que nós temos observado hoje em dia é que tem muitas pessoas, tanto do mundo como aquelas que pertencem à igreja de Cristo, materialistas. As pessoas estão neste mundo, mas não entendem que elas nesse mundo, elas são a luz desse mundo, elas são o sal dessa terra. Tem muitas pessoas que já se esfriaram no poder de Deus, que já se deixaram se influenciar novamente pela sua natureza carnal, pela sua natureza pecaminosa, pela sua natureza mundana, e se esqueceram do espiritual. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que é visível e tudo aquilo que é palpável, meu querido, tudo aquilo que é matéria, são terrenas, são passageiras, vai tudo passar. Mas nós precisamos entender que aquilo que nós não vemos aparentemente, aquilo que nós não conseguimos contemplar ainda, aquilo que nós não conseguimos apalpar, são as coisas eternas, e são nessas coisas que deve estar ocupado o meu e o teu coração. Então é nessas coisas espirituais que nós não podemos nos auto-sabotar. E eu quero trazer 3 coisas aqui principais. A primeira, nós não podemos nos auto-sabotar, principalmente no conhecimento da palavra de Deus. Quantas vezes você levantou pela manhã e falou: hoje eu vou, mas daqui 1 hora eu vou ler a palavra de Deus. E aí passa aquela hora, você já arrumou outras coisas para fazer, e você se esqueceu de ler a palavra de Deus. Quantas vezes você traçou metas para ler a palavra de Deus? Olha, vou ler o Novo Testamento em 3 meses, vou ler o Antigo Testamento em 6 meses, vou ler a Bíblia inteira em 1 ano. Quantas promessas, quantas vezes você colocou metas como essa, e no meio da trajetória, por alguma coisa, você se auto-sabotou, e você esqueceu de ler a palavra de Deus. Queridos, nós não podemos deixar com que isso aconteça. Olha só, Colossenses 3,16, o Senhor diz assim: que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus nos seus corações. O que a palavra de Deus está dizendo? Que deve habitar em nossos corações ricamente a palavra de Deus. É triste, queridos, mas nós temos visto hoje em dia cristãos, pessoas que fazem parte da igreja, mas não sabem o que é salvação, não sabem o que é uma fé, não sabem o que é profundidade no evangelho, não sabe o propósito da cruz, não conhece o poder da ressurreição. Falta palavra. Mas quando nós vamos traçar a trajetória dessa pessoa para ler a palavra de Deus,
é uma sabotagem atrás da outra. Se você está me ouvindo aqui, queridos, e você tem se auto-sabotado nesse quesito da palavra de Deus, deixa eu te dizer algo. É tempo de você aplicar o teu coração ricamente nas palavras do Senhor, porque é por ela que você vai viver. A palavra em 2 Timóteo 2,15, olha o que o Senhor diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja corretamente a palavra da verdade. Nós devemos nos apresentar a Deus, queridos, aprovados. Nós precisamos entender que nós somos obreiros da casa do Senhor, nós somos chamados para a sua obra, e nós precisamos manejar bem a palavra da verdade, porque, como eu falei, você é luz deste mundo, você é sal dessa terra. E se você não souber falar com as pessoas do Evangelho, se você não souber falar com as pessoas sobre a cruz, se você não souber falar com as pessoas sobre o poder da ressurreição, sobre o que é fé, sabe, se você não tiver profundidade nisso, como você vai ganhar as pessoas? Como você vai apresentar às pessoas aquilo que hoje você tem? Entenda isso. Não se permita mais ser sabotado para com a palavra de Deus, queridos. Todas as vezes que você lançar uma meta no teu coração, seja ela de 1 mês, de 3 meses, de Novo Testamento, vai até o final. Tudo aquilo que você começou e você não terminou, a autossabotagem te conquistou. 2, nós não podemos nos autossabotar nas orações, querido. Eu tenho certeza que em muitas áreas da sua vida, no quesito da oração, você tem se autossabotado. Quantas vezes você está na sua sala, quantas vezes você está em algum lugar e o Espírito Santo diz para você: vá para o teu quarto que eu quero ter uma intimidade contigo. E você se auto-sabota, você cria outros caminhos, você vai assistir um filme, você vai colocar o teu coração em outras coisas, menos na oração. A palavra em Romanos capítulo 12, verso 12, diz assim, olha: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, mas perseverem na oração. Então o Senhor está dizendo aqui que nós devemos nos alegrar com a esperança. A esperança, querido, ela se dá no nosso coração somente daquilo que não vemos. Aquilo que não vemos, esperamos. Aquilo que logo vemos, a esperança já acabou. Então a esperança que nós precisamos colocar no nosso coração, nos alegrar, é saber que um dia nós estaremos na glória com o Senhor, é saber que um dia receberemos dele a coroa da vida, a coroa da vitória, seremos a coluna do seu templo, receberemos dele um novo nome, estaremos com ele para todo sempre. Essa é a esperança que nós devemos nos alegrar. E aqui diz: seja agora na tribulação, seja paciente. A palavra do Senhor diz que as tribulações desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Você já entendeu isso? Toda tribulação que você passar, todo peso de tribulação que você passar, toda afronta que vier contra a sua vida, não se compara com a glória que há de ser revelada na tua vida lá no céu, na eternidade. Então diz: na tribulação sejam pacientes, mas aqui ele dá algo tremendo que preenche a alegria
da nossa esperança e a paciência na tribulação, que é perseverar na oração. Todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós entramos num propósito de oração, queridos, todas as vezes que você dobra os seus joelhos para orar, você acessa o trono de Deus, você acessa o coração de Jesus. Mas quantas vezes Deus já te chamou para orar e você se auto-sabotou? Livro de Efésios, capítulo 6, verso 18, o Senhor diz assim: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então o Senhor está dizendo que nós devemos orar no Espírito em todas as ocasiões, em todo projeto, em todos os teus sonhos, em tudo que você estiver aplicado, for envolvido, você precisa orar por essas ocasiões, com oração e com súplica. Aqui está falando de oração, aqui está falando de intercessão pelos santos, pela igreja. Filipenses 4:6, o Senhor diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Isso é através da oração. Então, queridos, você não pode mais permitir se auto-sabotar na oração. Você não pode se auto-sabotar para conhecer a palavra de Deus. E a terceira e última, nós não podemos nos sabotar na santidade, queridos. 2 Coríntios 7:1 diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Quantas vezes, querido, nós no auto-sabotamos a santidade? Quantas vezes Deus te fala ao teu coração para não se envolver com tal coisa, e você se sabota, e você acaba praticando o pecado? Quantas vezes o Espírito Santo diz assim: olha, não cometa mentira, e você se sabota e você acaba mentindo? Quantas vezes aí no seu particular, aonde só você e Deus se faz presente, você se sabota e acaba pecando contra o Senhor? Então nós precisamos entender, porque em 1 Tessalonicenses 4, versos 7 e 8, o Senhor diz assim: olha, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo: o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Quando você nega a santidade ao Senhor, você não está negando a homens. Se depois dessa palavra você se auto-sabotar e voltar a pecar, você não está fazendo isso a homens, mas você está fazendo isso a Deus. Entenda isso, queridos. Não se auto-sabote para viver uma vida de pecado. Como diz aquele louvor, vai valer a pena todo o sacrifício que nós fizermos, toda a renúncia que você fizer, sendo para o Senhor, vai valer a pena. E Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Então,
nessas 3 áreas, não se permita ser sabotado mais na área do conhecimento da palavra de Deus, na questão da oração e da santidade ao Senhor. Porque eu quero te dizer algo, que se hoje você parar de se auto-sabotar nessas 3 áreas principais e cruciais da minha vida e da sua vida, se nós pararmos de nos auto-sabotar, pode ter certeza, queridos, que nós seremos muito mais o que somos, que nós teremos muito mais do que temos, e que nós vamos fazer para a glória de Deus muito mais do que já fizemos. Amém? Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Vai vir um tempo maravilhoso sobre você, aonde o Senhor fará coisas tremendas e poderosas na sua vida. Ele te chamou para ser luz, Ele te chamou para ser sal dessa terra, e você vai brilhar, você vai trazer sabor à vida de muitas pessoas, porque vai entrar um tempo novo sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e a autossabotagem, ela vai cair por terra, e você vai viver os teus sonhos, você vai viver todos os sonhos de Deus na sua vida, todos os projetos, tudo aquilo que Deus te chamou para que você seja, todo o propósito que Ele estabeleceu na sua vida, se cumprirá no nome de Jesus. Queridos, a autossabotagem, ela pode nos tirar da presença de Deus, nos dias chamados hoje, como também na eternidade com Cristo. A autossabotagem, ela é um bloqueio na nossa alma, para nos inibir do poder de Deus. A autossabotagem se faz aparente em nossas vidas, principalmente nas áreas cruciais de nossa vida, nas nossas áreas espirituais. Quero te dizer uma coisa aqui e nós vamos orar. O pessoal do louvor vai subir aqui. Nós vamos terminar essa live. Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero finalizar essa mensagem com um texto, porque a sabotagem, ela está enrustido na nossa alma. E como eu falei, a alma, ela é o campo dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas emoções, dos nossos valores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde está teu coração, meu irmão? O que mais você se alegra? Aonde está o maior valor do teu coração? Se o teu valor estiver nesse mundo, para esse mundo você vai viver. Se o teu coração, se o valor do teu coração está no materialismo, você será insaciável. Mas eu quero te dizer algo: se o valor do teu coração está no Senhor e nas coisas eternas, hoje começa um novo tempo na sua vida, uma nova história, o novo de Deus sobre você. Porque o Senhor diz, Mateus 6:21, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Feche os teus olhos, querido. Quero orar pela sua vida. Quero declarar que até hoje a sabotagem fez parte da sua vida, mas ela cai por terra, ela bate em retirada, porque quando nós somos controlados pelo Espírito de Deus, nós somos, como a palavra diz, nós somos como um vento, nós vamos de um lado e para o outro, nós somos levados por Ele. Hoje o Senhor tem um despertar na sua vida.
Eu quero que você agora entenda isso. Quantas autossabotagens você fez na sua vida? Quantas coisas você perdeu? Quantas coisas você deixou de conquistar? Em quantos caminhos perigosos você começou a trilhar por causa da sua autossabotagem? Quero dizer uma coisa: você deixou de ler a palavra de Deus como você lia antigamente. Você deixou de orar como você orava antes. E você já não é tão santo. Você já não tem buscado tanta santidade do Senhor como você buscava antes. A leitura, a tua adoração, a tua oração, aquele momento que você tinha com Deus, que parecia que o teu quarto, ou a tua sala, ou até mesmo dentro do seu carro, ou até mesmo o setor onde você trabalhava, parecia que ali o céu estava ali descendo. Isso se passou. Mas eu quero te dizer algo. Hoje o Senhor me trouxe aqui para semear essa semente no teu coração, dizendo que o Senhor te dará novamente um coração de carne. O Senhor estabelecerá sobre a tua vida uma unção poderosa, a qual você vai viver o sobrenatural. Fecha os teus olhos, querido. Pai, abençoe esta vida. Abençoe, meu Deus, este irmão, esta irmã, através desta live, Senhor, que o teu Espírito agora visite o coração dela, meu Deus, aí aonde ela está, porque o Senhor é aquele que enche os céus e a terra. O Senhor é aquele que derrama a tua glória sobre os céus, sobre o coração de todos aqueles que crêem. Traz, meu Deus, transformação nessa vida. Traz sobre ela, Pai, um arrependimento profundo, a qual, meu Deus, a autossabotagem não venha mais fazer parte da vida dela, meu Deus, e não venha mais atrapalhar a vida dela, meu Deus, nas questões espirituais principalmente. Pai, que a leitura, que a oração, que a santidade, que o comprometimento com o teu reino seja, meu Deus, na vida desta pessoa, meu Pai, um mover de águas, meu Deus, sobre a vida delas, ó Pai. Que ela, meu Deus, venha, meu Deus, ter um despertar sobrenatural. Que tudo aquilo que ela deixou de fazer, que tudo aquilo que ela deixou de ser, que tudo aquilo que ela deixou de ter por causa da autossabotagem, seja restituído sobre esta pessoa, meu Deus, agora, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Pai, que os valores, se o coração desta pessoa que me ouve agora, se o valor do coração dela estava neste mundo, se o valor do coração dela, meu Deus, estava nas coisas materiais, meu Deus, que seja removido este engano, e que o valor do coração desta pessoa seja de novo restituído, trazido novamente, meu Deus, para o centro da tua vontade, pois o Senhor mesmo disse, Pai, que aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Assim, meu Deus, eu declaro sobre essas vidas, eu declaro sobre estas famílias, eu declaro sobre você, meu querido, um novo tempo e uma nova história, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com essa palavra ao teu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe sua família. E que venha sobre você, sobre toda a sua família, o novo de Deus. Shalom. Um
beijo no teu coração, no nome de Jesus.